Eu queria dar a você de novo uma oportunidade, e a mim também, da gente voltar-se assim para si mesmo e para Deus que está dentro de nós, através da oração e do silêncio. Então, antes da gente começar propriamente a mensagem e recorrer ao texto bíblico, queria que você trouxesse então a sua mente, seu espírito, sua atenção aqui para esse momento. Então vamos ter uns minutinhos de oração silenciosa, fique um pouco em silêncio, peça para que Deus mesmo possa falar ao seu coração através da mensagem. Jesus querido, nós queremos te agradecer pelas tuas leis, pela Escritura, porque através delas nós podemos conhecer a tua vontade, nós temos um padrão a seguir. Obrigado, Senhor, porque isso nos livra e nos protege. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós temos aqui agora para refletir sobre uma lei especificamente. Que o Senhor possa nos falar ao coração, que isso possa nos libertar, que isso seja uma palavra de libertação ao nosso coração. A começar de mim, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agir aqui nessa noite e também no coração de cada irmão que está aqui. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos então falando dentro dessa série, nós estamos aqui no 4º mandamento. Nós já falamos do primeiro, do segundo, do terceiro, agora nós vamos falar desse 4º. Lembra-te do dia de sábado. Nós vamos falar um pouco sobre esse mandamento, já estamos falando sobre essa questão de uma crise moral que nós estamos vivendo no mundo inteiro, especialmente no nosso país, e ela se agrava ainda mais porque essa crise moral não está restrita a um ambiente fora da igreja, mas ela já atinge a igreja e já não há mais tanta diferença assim no que diz respeito à moralidade daqueles que estão na igreja ou aqueles que não estão na igreja. Então, é urgente falar sobre esse assunto da moralidade. Então, muito já foi dito sobre isso, e eu queria contribuir também um pouco nessa questão do sábado. Nós temos aqui algumas figuras que eu não sei se você já viu por aí. O que você vê nessa figura? Você vê o quê? Um casal? Um casal, né? Você vê o rosto de um casal, certo? O rosto, né? Mas tem também um homem tocando violão. Alguém não vê um homem tocando violão aqui? Você vê? Não, que não vê. Não consegue ver o homem tocando violão. Tem uma taça também ali no meio, né? Ok, nós temos aí uma imagem que, né, tem ali a orelha, né, do velho ali, que também parece uma pessoa saindo de uma porta, não é? Alguma coisa assim, não é? Nós temos outra imagem também. O que você vê? Um cavalo, né? Quem viu um cavalo? Quem viu um rosto de um velho? Quem viu primeiro o cavalo? E depois o velho. Quem viu primeiro o rosto? Isso. Ok. Tem uma pessoa deitada aqui também, né? Isso. É como se fosse o bom samaritano passando pelo caminho, né? Tem outra aqui, ó. O que você vê aí? Uma fazenda, um campo, tem 2 casas ali. Nós temos ali um cara, eu acho que é sábado esse dia aí, porque ele está ali confortavelmente sentado, olhando ali, mas também tem o quê? Um rosto de uma pessoa, não é? Alguém não vê o rosto, não?
Foi o primeiro que viu? Então, beleza. Tem uma pesquisa que diz que quem vê o rosto primeiro é porque é mais inteligente. Não estou brincando. E esse aí? Olha só. O que que tem aí? Esse talvez seja mais difícil de ver, não é não? Você tem ali um homem olhando uma mulher nua ali, né? Mas tem também ali uma pessoa de perfil ali, não tem? Um meio de perfil. O nariz ali do homem é a mulher, bigode é a pedra ali. Todo mundo está vendo? Né? Uma última aqui pra gente. Tá vendo o rosto também? Tem o rosto, mas também tem aqui uma porta, né? Uma rua. Né? E tem aqui uma mulher segurando um bebê e um velhinho, um cachorro aqui. Rapaz, aí esse negócio. Aonde você está vendo um rosto aí, cara? Hã? Ah, lá em cima, é verdade. Ó. Caramba, eu não tinha visto não isso. É verdade. Gente, então, por que eu estou trazendo essas imagens aqui para a gente? Veja só. Quando a gente se acostuma, né, com uma determinada imagem, para a gente enxergar na mesma figura um outro desenho, é mais complicado, não é? Você não consegue ver duas imagens ao mesmo tempo. Você consegue ver uma, estou vendo. Consigo ver a outra, estou vendo também. Mas as duas ao mesmo tempo é difícil. Aí sim, eu acho que tem pesquisa que mostra que você conseguir realmente, você tem um QI elevado. Ver duas imagens ao mesmo tempo é difícil. É possível você se acostumar com uma imagem e trocar por outra. Mas esse trabalho é complicado. Quanto mais acostumado você está a ver uma imagem, mais difícil é você ver uma outra imagem na mesma figura. Isso mostra para a gente que quando a gente está familiarizado com uma ideia, com uma imagem, é difícil a gente enxergar uma outra coisa num mesmo conceito, num mesmo contexto. Não é verdade? Então, veja só o que o Bauman, que é um sociólogo polonês, muito lido aí, tem muitos livros que falam sobre aquela modernidade líquida, então ele tem vários temas líquidos, né? Então, medo líquido, amor líquido, e etc. Né? E ele vai dizer assim, olha, a violência e os desastres se tornaram tão constantes e são de tal modo naturalizados que estamos calejados de tanta desumanidade. Ele tem um conceito, e é um dos livros dele, que se chama cegueira moral. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de pelo menos ver na livraria. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Que o nosso contexto está tão deturpado, a crise moral é tão grande, a violência, a desumanidade é tão grande, que é difícil a gente enxergar alguma outra coisa no meio disso tudo. A gente se acostumou com aquilo que é trágico. O trágico para a gente virou cartão postal. A gente exibe na vitrine aquilo que é injusto, aquilo que que de alguma forma não deveria ser daquele jeito, a gente transforma isso em ponto turístico. É o que mais tem visualização na internet, é o quê? Tragédia. É coisa ruim. Então, a gente se acostumou de tal forma com o desumano que é difícil a gente enxergar no meio disso tudo uma outra coisa. O Agostinho vai dizer a mesma coisa, de uma outra maneira. O costume não permite ver o mal que os pecadores fazem. O costume de pecar cega os pecadores e impede-os de reparar, quer o mal que fazem, quer a ruína que provocam. Viver então como se nem Deus, nem o inferno, nem o céu, nem a eternidade existissem.
Os pecados mais horríveis, quando são habituais, parecem pequenos ou nulos. Como então a alma poderá evitá-los, quando já não sente a gravidade deles e o mal que eles provocam? Agostinho está dizendo que quanto mais familiarizado com o pecado, com o erro, com essa crise moral, menos a gente percebe ela como uma crise. E a pior cegueira, aquela que não consegue ver, é aquela que não vê a si próprio. Não consegue ver a si próprio. A Clarice Lispector é a que diz: a pior cegueira é a dos que não sabem que estão cegos. O próprio Agostinho também tem outra frase que vai dizer: tão cegos os homens que chegam a gloriar-se na sua própria cegueira. Tem gente que se gloria nessa falta de visão, porque não consegue enxergar a si mesmo. E aí, gente, quando a gente fala dessa questão moral, uma coisa é muito importante a gente salientar desde o início. É que para falar disso, é preciso ter uma certa dose de desconfiança sobre nós mesmos. Porque nós mesmos podemos estar cegos sobre nós, sobre a nossa própria moralidade e sobre o outro, e sobre o mundo que nos cerca. É preciso desconfiar disso. E veja só o que vai dizer, Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo sobre essa questão. Ele cunha uma expressão sobre isso. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm o quê? Você consegue ler comigo? A consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então Paulo diz que há alguns que ensinam dentro da igreja, isso não é do lado de fora não, os mestres da igreja, há alguns desses que têm a mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É aquilo que a gente estava conversando. Alguém que não consegue mais enxergar a si mesmo, não consegue mais discernir a sua moral e a sua ética. E veja, como é que nós sabemos, nós que somos da igreja, que ensinamos uns aos outros sobre essa questão moral, como é que eu e você podemos saber que esses de coração cauterizado não somos nós? Como é que eu sei que eu estou enxergando bem a mim mesmo? Como é que eu sei que eu não sou esse cego que me glorio na minha própria cegueira? Como diz o Agostinho. Ora, nós temos um padrão, nós temos algo externo, objetivo, que não é subjetivo, que nos guia e nos mostra o que é certo e o que é errado. Veja então que nós temos que partir desse princípio e sempre desconfiando da nossa maneira de enxergar até mesmo esse fator objetivo. Com que óculos você enxerga a Bíblia? Com que óculos você enxerga os 10 mandamentos? Veja que sempre quando a gente falar dessa questão da moralidade, nós precisamos nos colocar como os primeiros sujeitos a serem criticados. Antes de criticar ou de exortar a qualquer um, eu preciso, no meu quarto, examinar a mim mesmo, para que o Espírito me revele o que de fato em mim precisa ser mudado. Então, nós estamos preparados para falar sobre mandamento, quando o sujeito sou eu mesmo, e não o outro. Tem muita gente que gosta de ouvir sermão, né? E no final do sermão chega para o pastor e fala assim: pastor, muito bom o seu sermão, gostei demais, olha, pena que a minha mãe não estava aqui, porque ela deveria ouvir esse sermão. Ou então, pena que o meu filho não estava aqui. Não, o sujeito
para o qual essa mensagem é destinada somos nós, não é o outro. É preciso desconfiar de nós mesmos. Quem está de pé, cuidado para que, aliás, o texto não é assim. Quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então nós estamos preparados para falar sobre o quarto mandamento. O quarto mandamento diz assim. Interessante que esse é o maior dos mandamentos, não em termos de importância, mas em termos de quantidade de palavras, de texto, né? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Veja, todos os outros mandamentos, os outros 9 mandamentos, eles têm uma aceitação muito evidente dentro da tradição cristã. Ninguém vai desconfiar de que honrar pai e mãe, por exemplo, não é bem isso. Tem um significado aqui espiritual nessa questão. Não matarás, né? Está ali o 6º mandamento. Não é bem assim, não, matar, sabe? Na verdade, pode ser que você possa matar de alguma maneira, né? E por aí vai. Mas o lembra-te do dia de sábado, há controvérsias históricas na tradição da igreja sobre como é que a igreja deve interpretar isso. Então, por exemplo, você vai encontrar tradições cristãs que vão dizer que guardar o sábado é literal, você precisa realmente não trabalhar no dia de sábado, o dia de se reunir na igreja é o dia de sábado, então você tem gente que é literalista quanto a isso. Você tem um outro grupo que vai dizer que não, que na verdade todos os dias são sábado. Você pode transformar isso, a segunda-feira pode ser o sábado, a terça pode ser sábado, e aí por aí vai. Todos os dias são santos. Tem gente que vai dizer, não, é sábado mesmo. Tem outros que vão dizer, não, o sábado virou domingo no Novo Testamento. E agora não é guardar o sábado, mas é guardar o domingo. Então você tem uma variedade de interpretações dentro da tradição cristã sobre esse texto. Por isso faz desse mandamento aqui o mais controverso de todos os 10 mandamentos. Eu não tenho a intenção aqui de explicar para vocês todas as linhas que surgiram historicamente na tradição da igreja, essas ideias sobre o sábado, até porque eu não ia saber fazer isso, né? Então, eu vou pegar algumas lições devocionais sobre aquilo que o sábado pode trazer ao nosso coração. Essa é a minha intenção aqui. Então, veja só, eu quero trazer para vocês, antes de trazer essas lições devocionais, lembrar o seguinte. Clinton já trouxe esse conceito, não é novo, eu estou só relembrando e aplicando aqui a questão do sábado. Você lembra que nós tínhamos 3 tipos de leis no Antigo Testamento. A lei, que é uma lei jurídica, né? Civil, exatamente, é uma lei civil. E você tinha outras 2 leis que são as mais controversas, que é a lei cerimonial e a lei moral. De um lado a lei cerimonial, da outra a lei moral. A pergunta que eu quero fazer é, o que é cada uma dessas leis? E o sábado é uma lei cerimonial ou é uma lei moral? Porque isso define como que nós aplicamos na nossa vida hoje. Veja, as leis cerimoniais,
eram aquelas que normatizavam os ritos da religião judaica. Então era algo sobre o dia das festas, alguns dias especiais, o calendário, o dia e a hora, a maneira de fazer sacrifícios, que tipo de sacrifício representava o quê. Então essas questões da religião judaica daquele tempo eram normatizadas pela lei cerimonial. No entanto, a lei moral normatiza não os ritos, mas a ética, não só judaica, mas também cristã. A nossa lei é normatizada por essas leis também do Antigo Testamento, a lei moral. E aí, a gente precisa entender que com relação à lei cerimonial, Jesus é a plenitude dessa lei. Jesus cumpriu definitivamente essa lei. Ele é o sacrifício por excelência. Ora, se essa lei se destinava a normatizar os ritos de sacrifício, como os sacrifícios eram feitos, e Jesus é o sacrifício por excelência, não faz mais sentido valer ainda essas leis cerimoniais. Compreende? No entanto, a lei moral, ela continua valendo. O próprio Jesus cita algumas dessas leis no Novo Testamento. Não só cita, como as reinterpreta, as aprofunda. E diz assim, olha, você ouviu que olho por olho é dente por dente. Que olho é por olho e dente é por dente. Né? Se alguém te feriu no olho, você não pode chegar lá e tirar o braço dele. Você tem que só tirar o olho. Não pode fazer muito mais que isso. Né? Então, aquele controle, né, sobre as recompensas vingativas estava ali. E aí Jesus vai dizer, opa, não é assim não. Aquele que te der um tapa, você vira a outra face. Se alguém te pedir uma capa, você entrega a túnica. E por aí vai. A lei diz, você não pode adulterar. Mas eu estou dizendo o seguinte, se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já adulterou no seu coração. Jesus aprofunda essa lei que está no Antigo Testamento, a lei moral. Ele não anula, como anula sim as leis cerimoniais, mas pelo contrário, as aprofunda. E aí a pergunta continua, o sábado é uma lei cerimonial e por isso foi revogado? Não precisamos mais guardar sábado algum, não há dia santo e dia profano, ou a lei, ou o sábado é uma lei moral, que nós devemos sim guardar, cultivar com carinho. O que vocês acham? O sábado é um ou o sábado é outro? Isso. Quem acha que é cerimonial, levanta a mão. Ninguém acha que é cerimonial, gente? Quem acha que é moral? Ih, tem um monte de gente que não sabe aí. Abstenções. Tudo bem. Eu vou citar aqui 2 versículos para a gente. Veja só o que Marcos vai dizer. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Os fariseus conversando com Jesus acerca dos seus discípulos. Os discípulos estavam lá fazendo algum tipo de trabalho no sábado. Aí os fariseus, os mestres da lei, chegaram lá, que é isso? É sábado, não pode trabalhar. O que é isso que seus discípulos estão fazendo? E aí Jesus chega e fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. A gente poderia usar esse texto aqui para mostrar que, de alguma forma, o sábado é uma lei cerimonial. Jesus descumpriu ela.
Os seus discípulos descumpriram aquela lei, não levaram em consideração. Jesus fez milagres no sábado. Disse, olha, o sábado é feito para o homem e não um homem para o sábado. Ao contrário, né? Não, é isso mesmo. O sábado é feito para o homem, exatamente. Só que a gente também pode ler lá em Hebreus o seguinte, olha só. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ele diz, olha, ainda resta aí um descanso sabático. O que será que o autor de Hebreus está querendo dizer com esse sábado que ainda está valendo? O que é esse sábado que nós experimentamos junto com o descanso de Deus? Deus que descansou no sétimo dia. Nós descansamos com Ele. O que o autor de Hebreus está querendo dizer com isso? Evidentemente, ainda tem algo no sábado que continua até os dias de hoje. Nós temos, então, eu poderia dizer, os dois. Não é, Fábio? Que eu já tinha dito ali. O sábado, de uma certa maneira, é uma lei cerimonial, e por isso não há mais aquele rigor da lei judaica de que você não pode trabalhar nada. E é interessante que os judeus criavam lei em cima de lei, né? A lei é guardar o sábado. Mas aí eles ficavam complicando o negócio. Ficavam assim, o que é guardar o sábado? Quanto de trabalho se pode fazer no sábado? Então, em cima desse tema, existiam outras várias leis. Então, dizia assim, não, no sábado você pode andar 50 passos. É o número máximo de passos que você pode dar no sábado. Mas, se você estiver carregando uma bolsa, diminui para 40. Né? E aí, vai complicando o negócio, entende? Porque é lei em cima de lei, e existe aquele rigor. Isso já não existe mais. Nós não somos mais, nós não estamos mais debaixo dessa lei judaica que nos impede de trabalhar no sábado, ou seja, no domingo, ou qualquer outro trabalho. Em qualquer dia que for. No entanto, há uma mensagem de uma lei moral, e aí, perceba que aqui continua sendo uma lei moral. Isso dá um peso de mandamento a guardar o sábado. Veja que ele está no mesmo nível do que a questão da idolatria, a questão de não matar, a questão de não adulterar, não furtar. Está lá também o guardar o sábado. É tão sério quanto. É tão lei moral quanto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que guardar o sábado não é assim uma proposta do Senhor, né? Você quer fazer isso? Né? Vai ser melhor para você. Não é só isso. Mas todos aqueles que levam realmente Jesus a sério precisam entender o seu mandamento de guardar o sábado. É um mandamento. A gente vai caminhar um pouquinho para entender que mandamento é esse e o que ele significa. Há aqui no texto que a gente leu, uma justificativa essencial sobre o porquê nós devemos guardar o sábado. Ele diz lá no mandamento que a gente leu, o porquê que a gente deve guardar o sábado. E essa justificativa é uma justificativa essencial. O que eu estou querendo dizer quando eu digo que é essencial? Não é que só, assim, é fundamental para um entendimento. Não, mas ela faz parte da essência do ser humano. Isso nos mostra que esse mandamento e nenhum outro que Deus nos dá é tabu. Tabu significa algo que não tem explicação. Sabe aquela coisa do pai e do filho que diz assim, né? O pai, não, você não vai descer para o play. Aí o filho pergunta, por quê? Por que não? Porque eu estou falando e pronto. Isso é o quê? Para a criança, um tabu. Ela não pode saber o real motivo, porque não há explicação, é simplesmente uma ordem. As leis
de Deus não são tabu, porque há explicações essenciais para mim e para você. Obedecemos não somente porque Ele é o nosso Senhor e devemos obedecer, e esse já seria um grande motivo. Mas Deus é tão gracioso com a gente que Ele vai explicar. Ele vai dizer o porquê a gente deve obedecer. Como o pai que diz para o filho assim, não, meu filho, você não vai descer porque já são 10 horas da noite. E olha, está na hora de você dormir, porque é melhor para você, você vai acordar amanhã para ir para a escola mais descansado. O filho pode espernear, pode discordar do pai, porque é uma criança. Mas o pai explicou, e à medida que a criança ganha maturidade, entende as ordens do pai. Compreende? Deus é como esse pai, que explica as suas ordens. E ele vai explicar, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, você precisa guardar o sábado, você não vai trabalhar, né? Nem você, nem seus filhos, nem seus servos, nem o estrangeiro, nem animal, nem ninguém vão trabalhar. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Veja que interessante isso aqui. O que tem a ver? Por que isso é uma explicação que eu tenho que guardar o sábado? Por que eu tenho que guardar o sábado? Porque Deus descansou lá na criação. O que tem a ver? Tem a ver que na mente do judeu e na nossa também, faz parte da nossa doutrina, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos características que o próprio Deus deu de si mesmo a nós. São os atributos comunicáveis de Deus. E se Deus descansou no 7º dia, que dirá nós também não precisamos em algum momento descansar. Veja que essa é uma explicação essencial. Tem a ver com a estrutura humana, tem a ver com aquilo que eu e você somos, como fomos criados para ser. Não tem a ver simplesmente com uma norma religiosa, mas tem a ver com a essência do ser humano, com a identidade de ser humano. Ser humano significa ter que guardar um dia para descansar. Nenhum ser humano não consegue não guardar um dia para descanso. Obrigado. Vou até beber a sua para não... Perceba que Deus descansou no último dia de sua criação. Criou tudo em 6 dias. O 7º dia já tinha criado todas as coisas. E então descansou. No entanto, se a gente for contar em número de dias, qual foi o dia que o humano descansou? Adão e Eva. Que dia foi criado Adão e Eva? Na sexta. Na sexta foi criado o ser humano. O sábado é um dia depois da sexta. O primeiro dia de descanso do ser humano, primeiro dia da criação, da cocriação do ser humano, é o dia de descanso. Ora, o sábado é o dia do encontro, o dia do relacionamento, o dia da intimidade. É o dia que o ser humano percebe tudo aquilo que Deus criou para ele. Deus trabalha durante 6 dias. Quando está no final do seu trabalho, cria o homem e então os dois comemoram essa criação juntos no sábado. É a comunhão entre o homem que acabou de nascer, acabou de surgir e surge da intimidade com o Pai. Surge da intimidade com Deus. Não surge trabalhando, não surge a partir do desempenho, do trabalho, não, ele surge a partir do descanso. E não é um descanso qualquer, surge a partir de um descanso
de comunhão, de estar junto com Deus. Ora, se Deus faz assim, o homem também. O sábado é o último dia da criação de Deus, mas é o primeiro do homem. É da onde ele surge, é a origem do ser humano, a intimidade dele. Há 3 verbos aqui que diz que Deus fez no sábado. Você consegue identificar nessa frase aí? Quais são os verbos? Primeiro, ele fez o quê? Ele descansou, né? Descansou no 7º dia. Depois ele fez o quê? Abençoou. E por último, ele santificou. Veja que 3 coisas Deus faz com o sábado. Primeiro ele descansou, depois ele abençoou, depois ele santificou. É importante a gente entender cada uma dessas palavras aqui. Santificar significa separar, destinar a um fim sagrado. Isso é santificar. Se eu pego esse copo aqui e separo ele lá na minha cozinha, lá entre todos, e trago então para um sacramento, eu estou, de certa forma, santificando esse objeto. No Novo Testamento, isso vai ganhar outras conotações, não destinadas a objetos, como no Antigo Testamento, mas as pessoas, nós, que fomos santificados, separados do pecado. Ok? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que dentre todos os dias da semana, Deus separou o sábado para um fim diferente, para um fim de descanso. Abençoar significa dar de alguma forma utilidade àquele dia. Perceba que não trabalhar não é sinônimo de não estar abençoado ou não estar abençoando. O sábado, o descanso, é bênção, é utilidade. E por fim, Deus descansou. Ora, é meio estranho dizer que Deus descansou, você não acha? Não soa um pouco estranho? Veja se não fica assim, batendo, né, 2 conceitos na Bíblia. Em Isaías vai dizer assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Veja a visão que o profeta Isaías tem de Deus. Ele é o Deus da criação, mas não é o Deus que se cansa com a criação. Por que então Deus vai aqui descansar no 7º dia depois da sua criação? O que quer dizer esse descansar? Qual é o significado disso? Eu acho que se a gente realmente entender o significado desse descansar de Deus, que é a nossa justificativa essencial para o cumprimento do sábado, nós vamos então entender como é que ele pode ser aplicado na nossa vida. E que tipo de mandamento é esse? Ora, se Deus descansou, nós também devemos descansar. Em hebraico, eu não falo hebraico, mas para falar, a gente vai pesquisar, né? Então, eu descobri que a palavra em hebraico para sábado é Shabá. Shabá. A palavra para 7º, que é o 7º dia, é Shabayai. O Evaristo depois vai me dar uma aula desse, porque ele consegue falar umas línguas totalmente assim, né? Então ele vai incluir essas palavras aqui no seu vocabulário aí. Então, Shabayai é 7º. Perceba que elas se parecem. Elas têm o mesmo radical, uma deriva da outra. Shabá, Shabayai. Sábado, 7º. Em português também tem um radical aí semelhante. E uma outra palavra que eu acho que é a que mais explica, que tem também o mesmo radical, é uma outra que nós usamos também muito em português. Você consegue já dizer qual é? A palavra Shalom. Shalom. Que é paz. Paz. Veja só as 3 palavras aqui que conseguem
de alguma forma, nos explicar o que é isso, o que é esse sábado. No sétimo dia, que já é algo significativo na Bíblia, o número 7, o número da perfeição, e essa perfeição no sentido de plenitude, no sentido de completo, é o sétimo, é o número perfeito, é o completo, terminado, finalizado. É o dia do sabá, é o dia do descanso, é o dia do acabou tudo que tinha para fazer, está feito, está completo, está terminado, não há mais nada para fazer, está bom, está ótimo, acabou, não há mais trabalho a ser feito. Agora é outro tipo de coisa que se deve fazer, mas não o trabalho. E a paz, o que é o shalom? Shalom é um pouco mais profundo do que aquilo que a gente entende em português como paz. Shalom também tem a ver com essa plenitude, com essa coisa do completo, do cheio. Então, um exemplo para a gente entender melhor. Após o almoço, né? Aquela comida maravilhosa, uma refeição assim, nota 10 que você teve, super gostosa, e aí você acaba de comer e dá aquela sensação assim, né, de quase descanso. Aquilo ali é shalom. Estou completo, estou satisfeito. Outros dizem, estou cheio, estou bem. Eu não tenho mais comida para comer, eu não preciso mais ingerir nada, eu já estou satisfeito, eu estou shalom. Eu acredito que o descanso de Deus é como isso. Deus se alimentou da sua criação, como nós nos alimentamos de uma boa refeição. Aquilo alegrou o coração de Deus. A cada dia que ele fazia alguma coisa, ele diz, nossa, isso aqui ficou muito bom. Isso está muito legal. Nossa, como isso aqui está gostoso. Olha, aquilo ali também ficou muito bom. E no final, quando ele olhou para aquilo tudo ali, ele falou, shalom. Chegou o Shabá. Está pleno, está completo. Não é uma questão de Deus se cansou e agora está descansando, coitado, do trabalho que ele teve. Não, mas é um regozijo, é um frescor que se dá com o prazer de olhar para aquilo e dizer, ficou bom, está ótimo, está completo, está pleno, está perfeito. Está 7. É o sétimo dia. É o número da perfeição. Significa que está pleno, está completo, está perfeito. Ora, a completude plena mesmo, né? Quase uma redundância, é isso que eu falei, né? A completude plena, né? Mas essa plenitude que Deus experimenta, só Ele pode experimentar, porque Ele é Deus. Nós estaremos sempre imperfeitos, incompletos, quase lá. Mas nós podemos participar do descanso de Deus, do shalom que Deus tem para nós, desse prazer, dessa completude que Deus tem para nos oferecer. E como é que a gente participa disso? E eu queria rapidamente, já para a gente partir para o fim, 3 coisas bem rapidinhas para a gente. Primeiro, o que o sábado nos ensina? Ele nos ensina que a liberdade é a plenitude da vida. A liberdade é a plenitude da vida. Em Deuteronômio, vai se repetir lá os 10 mandamentos. E como é que o Deuteronômio vai dizer essa mesma lei? Perceba que ele muda o finalzinho, muda a justificativa essencial. Ele não coloca que nós devemos obedecer a Deus por conta do descanso de Deus lá na criação, mas ele dá uma outra justificativa. Veja só, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, essa parte é igual, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, o teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que tiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E aí, agora, lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte.
Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. Qual é a justificativa aqui que a gente deve... Por que a gente deve obedecer? Porque o povo judeu já foi escravo um dia e já viveu trabalhando sem sábado, como escravo, de sol a sol, 7 dias, e com gente chicoteando as costas. Eles sabiam o que é não guardar o sábado. Lembre-se que o povo está no deserto, o povo acabou de sair do Egito, o povo foi liberto e agora está caminhando como um povo livre pela primeira vez. O povo ficou preso lá no Egito durante 400 anos, gerações. Quem saiu do Egito nunca viu outra vida, a não ser a vida de escravidão. Não sabe o que é viver em liberdade. As leis precisam existir para dizer, olha, viver como um povo livre é viver assim. Como? Agora vocês têm um dia na semana para descansar, para se alegrar com aquilo que vocês produzem, para ter comunhão com a família, com o seu Deus, com os seus amigos. Agora vocês têm esse dia, vivam assim. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito. Há aqui um reconhecimento de vida. Perceba que tudo que tem vida precisa descansar. A única coisa que não precisa descansar é aquelas coisas que são mortas, são máquinas, não tem alma, não tem espírito. Mas tudo que tem vida, o fôlego de vida, precisa descansar. Seja servo, seja patrão, seja animal, tudo precisa descansar. Mais à frente a gente vai ver que até a terra, até a plantação precisa descansar. Tudo que tem vida precisa experimentar o Shabá. Precisa experimentar. E há um reconhecimento de vida e a valorização da liberdade. O que nos escraviza? O que escraviza a mim e a você nesse mundo? Ora, tantas coisas. A mais evidente aqui no nosso conceito aqui é o trabalho. Como é que nós muitas vezes estamos escravizados ao nosso próprio trabalho? O Shabá vem para nos lembrar disso. Olha, você é livre. E liberdade é uma condição essencial da vida humana. É a plenitude da vida, é ser livre. E se você está se deixando escravizar pelo seu trabalho, o que você está fazendo é indo contra a sua própria vida. Você não foi criado, imagem e semelhança de Deus, para trabalhar 7 dias, mas somente 6 e 1 descanso. Isso é contra o fabricante que fez você. No manual está dizendo que não é assim que se usa aquilo que você comprou, aquilo que você ganhou de Deus, que é você mesmo, a sua vida. Não é assim. Mas o que mais pode nos escravizar? Ora, eu poderia dizer o culto ao corpo. Pessoas que ficam 24 horas, 7 dias na semana, preocupadas com o seu próprio corpo, com a sua própria maneira de se apresentar, a sua estética. E tantas outras eu poderia citar aqui, vícios, o poder, o sexo, o desempenho, o dinheiro. Ora, o mundo caído, cheio de pecado, nos escraviza. E todas as suas características, tudo pode, de alguma forma, nos escravizar. Eu vou pular aqui algumas telas, porque a gente acabou... 2. O tempo é a plenitude do amor. Há aqui uma proposta bíblica de ritmo para a nossa vida. Há um ritmo de tempo. Ritmo tem a ver com tempo. Instrumentos rítmicos são aqueles que marcam o tempo da música. Ritmo tem a ver com o tempo. Qual é a proposta que a Bíblia traz para o ritmo da nossa vida? Ora, 6:1. Trabalha 6, descansa 1. Trabalha 6, descansa 1. É o ritmo proposto. E veja só que isso não é só semanal.
Veja o que vai dizer lá em Levítico. Veja só, hein? Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um quê, gente? Um sábado de descanso. A cada 7 anos, a terra terá 1 ano de descanso. Era a lei. A terra precisava descansar. Não se podia semear ou colher, mas simplesmente pegar aquilo que a terra produz espontaneamente. Não se podia cultivar. A cada 6 anos, o próximo ano seria um ano de descanso. Olha que ritmo maravilhoso a Bíblia propõe. Não só isso, veja, ainda em Levítico, no mesmo capítulo, diz assim: contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Estas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Fez as contas aí? 49 anos. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esses lhe será um ano de jubileu. Veja que interessante, o ano do jubileu. O que é esse ano do jubileu na Bíblia? O ano do jubileu é a cada, não mais 7, mas 7 vezes 7, 7 semanas de anos, 50, a cada 50 anos, existiu o ano do jubileu. O que fazia esse ano do jubileu? Primeiro, não se podia cultivar nada igual aos outros de 7 em 7. No entanto, nesse era diferente. Se alguém teve uma dívida nesses 50 anos e precisou vender a família ou ele mesmo como um escravo, ele está livre. Depois de 50 anos, ele volta para casa. A dívida é perdoada. Se alguém precisou vender as propriedades da família porque teve uma contingência e teve que gastar todo o seu dinheiro, depois de 50 anos, as propriedades voltariam para os seus clãs. O ano do jubileu é o ano de vamos começar de novo. Vamos dar mais uma chance. Eu tenho a impressão de que se algo parecido com isso surgisse nos dias de hoje, ia ter muita gente falando coisa na internet. Né? Mas na Bíblia está dizendo isso. Que a cada 50 anos, libertava os escravos, voltava cada um para a sua terra, aqueles que estavam presos, voltava lá, as terras que foram vendidas, voltava para quem era dono de primeiro, e aí a igualdade voltava a existir no povo judeu. Veja, um ano e um ritmo de descanso. Ele mostra para a gente, sabe o que, gente? Que há 2 características, dois critérios de julgamento. O tempo e o espaço. 2 categorias. No entanto, o tempo é superior ao espaço. Se alguém conquistou mais espaço, o tempo vai mostrar a ela que ela precisa recuar, porque o outro também precisa de espaço. O tempo é mais poderoso do que o espaço. É acima do espaço. O tempo é como é que eu posso dizer? Um critério, vou usar essa palavra por falta de outra. É um critério imexível, imanipulável. Eu não posso, se eu quiser, adiantar 1 segundo ou diminuir 1 segundo. A terra, eu posso chegar aqui e mover isso para cá, mover para lá. De alguma forma eu mexo naquilo que é espaço, mas eu não mexo naquilo que é tempo. Eu não tenho esse poder de manipular o tempo, porque o tempo é superior ao espaço. Existe um rabino que vai dizer que o sábado é como uma catedral no tempo. Achei essa frase bonita. Catedral geralmente é algo no espaço, mas o sábado, então, é uma catedral construída no tempo. Eu achei isso bonito.
Vou pular essa citação aqui do Papa também, para a terceira. A confiança é a plenitude da esperança. A confiança é a plenitude da esperança. Veja o que eu estou querendo dizer com isso. Lá em Êxodo 16, vai contar a história do maná. Não sei se vocês conhecem. O povo está andando pelo deserto e reclama de falta de comida, e então acontece o seguinte: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, sexta-feira, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Por que que na sexta-feira pode pegar mais do que nos outros dias? Porque no sábado era para descanso, não era para colher nada. Na sexta, Deus vai dizer: todos os dias vocês podem pegar o suficiente para aquele dia. Espertinho pegava mais, não sei se esse negócio vai cair de novo amanhã, né? Caiu aqui, negócio extraordinário, vai cair de novo, sei lá, eu vou garantir o de amanhã. Chegava na manhã seguinte, estava tudo estragado, cheio de bicho. Sempre acontecia isso. E o novinho estava lá do lado de fora, esperando ser pegado. Só que na sexta-feira, o Senhor disse assim: pegue o dobro. Aquilo que você pegou na quinta, pegue 2 vezes. E aí trazia para dentro da casa, e aquilo não estragava no sábado. Não dava bicho. E continuava. Ora, sabe o que o sábado serve para a gente? Para mostrar que a gente confia em Deus. Olha o que o texto está dizendo para a gente. Com isso eu porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Será que o povo confia em mim? Eu estou dizendo que vou cuidar, eu vou dar pão, eu vou dar 2 vezes na sexta-feira. Vocês conseguem confiar em mim? Ou vocês acham que tudo depende do desempenho de vocês? Eu estou dizendo que vou cuidar de vocês. O sábado é um sinal de confiança em Deus. E essa confiança se torna ainda mais profunda, porque o sábado não é só uma manifestação do cuidado de Deus para as nossas necessidades do aqui e agora, mas também é uma confiança escatológica. Quando Hebreus vai dizer que nós participaremos do descanso de Deus, ele está dizendo de uma realidade futura, da segunda vinda de Jesus, do qual nós estaremos então no céu, descansando desse sábado pleno, eterno. O Joaquim Jeremias, que é um teólogo, intérprete do Novo Testamento, muito respeitado, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto aqui que Jesus vai dizer na sua oração, quando ele diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. Ele interpreta da seguinte forma: dá-nos hoje o pão de amanhã, se referindo aqui ao maná, a sexta-feira. Toda a oração de Jesus, do Pai Nosso, está num sentido escatológico. Por que não essa frase também não estaria num sentido escatológico? E ele entende dessa forma, assim como o maná era uma oração como se a oração da sexta-feira. Dá-nos hoje o pão também de amanhã. Ele está dizendo: Deus, deixa a gente experimentar um pouquinho agora da realidade desse sábado pleno de descanso escatológico, da segunda vinda de Jesus. Me dá um pouco dessa realidade, desse reino de Deus, já agora, mesmo que ainda não plenamente. É isso que o Joaquim Jeremias vai dizer, interpretando esse texto aqui. É um sinal não só de confiança momentânea de Deus, mas é um sinal de esperança escatológica. Essa esperança que temos
se traduz numa confiança plena agora. Também vou pular essa citação aqui para não demorar mais. Para a gente terminar, guardar o sábado nos ensina 3 coisas que nós vimos aqui. Primeiro, a liberdade é a plenitude da vida. Não somos mais escravos. E se nós temos vida, se nós temos espírito, e tudo que tem espírito, precisa experimentar o Shabá, precisa experimentar o descanso. A segunda coisa, o tempo é a plenitude do amor. Ora, se alguém diz que ama, mas não dedica tempo, de fato não se ama. É preciso tempo, dedicação um ao outro. E esse sábado nos ajuda a amar. É um tempo dedicado ao amor. Não só a um amor entre as pessoas, mas também e principalmente um amor dedicado a Deus. É um tempo de desfrutar esse amor com Deus e com os outros. E por último, número 3, a confiança é a plenitude da esperança. Nós confiamos que Deus vai lutar, trabalhar por nós. Nós não precisamos o tempo todo de desempenho e de trabalho. Deus cuida de nós. Se preciso for descer com um maná, Ele fará. Ele fará. Ele cuida de nós. Olhem os passarinhos. Eles não trabalham dia nenhum. Não é 6 dias e descansa no céu. Os passarinhos não trabalham dia nenhum. E Deus cuida deles. Olhem as flores, que não têm nem 6 dias de vida. Nasce agora e morre amanhã. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Deus, ainda mais vocês, muito mais importante do que os passarinhos ou do que as flores. Deus cuida de vocês. O sábado é a gente dizer a nós mesmos: eu não preciso o tempo todo de desempenho e de trabalho. Eu tenho uma esperança de que aquilo que eu vou viver eternamente, já agora, eu posso experimentar. Perguntas para a gente refletir. Você tem experimentado uma vida de liberdade? Ou você vive como uma máquina, escravizada pelo desempenho? Ou ainda, você tenta se esconder na escravidão anestesiante do entretenimento? Porque sábado não é entretenimento. Se você trabalha 6 dias e no 7º se enche de entretenimento, o que você está fazendo é se anestesiando. Você não está experimentando o sabá, o descanso, de fato. Que ritmo você tem dado à sua vida? Quanto tempo você tem dedicado aos processos mais importantes da sua vida? Como você manifesta o amor que diz ter? Você manifesta eles nos processos ou nas posses? Processo tem a ver com o critério de tempo. Tempo é processo. Posse tem a ver com o espaço, aquilo que você tem. Como é que você lida com isso? Na sua vida, o que é mais importante, os processos ou as suas posses? E por último, que lugar a realidade de um Deus provedor ocupa na sua vida? Quanto da sua agenda é definida pela sua ansiedade ou então pela sua satisfação? Onde, de fato, está firmada, fundamentada a sua confiança? Em que você confia? No seu próprio braço, na sua força? Ou não? Ou eu confio em Deus? Ele é o meu provedor. Que a gente possa experimentar a cada dia o Shabá de Deus. Esse mandamento, essa ordem moral que nós temos de cumprir.
Isso não quer dizer que nós não podemos trabalhar em um dia na semana, no sábado ou no domingo. Não é isso. Mas é experimentar dessa plenitude de Deus, dessa alegria de Deus, que dá significado, propósito, sentido para todos os outros dias. Quem não vive o sábado em momento nenhum, não consegue viver nenhum dia. Mas quem vive o sábado dá significado a todos os outros dias. Sábado pode ser um momento na sua segunda, um momento na sua terça e por aí vai. Pode ser um dia inteiro. Pode ser alguns momentos do seu dia. Mas em algum momento do tempo precisa ser dedicado ao Senhor. E quanto mais nós dedicamos esse tempo ao Senhor, mais o nosso coração é alimentado, mais nós damos sentido a todos os outros tempos que nós vivemos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Queria convidar você novamente a silenciar diante de Deus. O sábado é jejum, é silêncio. O sábado é jejum de tarefas. O sábado é confiar de que agora a palavra está com Deus. Não há palavra que eu devo dizer. Por isso, eu te convido a viver um sábado agora. Mesmo que seja um sábado de 2 minutos. Que você possa dizer assim: Deus, a palavra está com o Senhor. Fala ao meu coração.